Voltamos com o Jornal Regional. Estamos recebendo aqui no estúdio do JR o Dr. Rodrigo Gardotti, especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, para falar dos cuidados que estão sendo tomados para proteger os pacientes durante a pandemia. Olá, doutor. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo certo. Aliás, os cuidados continuam, né, doutor? Pois é, na verdade, quando a gente foi discutir esse tema agora, eu disse, a última vez que a gente falou sobre isso já vai fazer quase um ano. E ainda continua totalmente atual, ainda mais necessário do que era um ano atrás. E esses cuidados realmente é o que faz a gente ter uma grande segurança e poder atender o nosso paciente, o nosso cliente de uma forma segura, tanto para a nossa equipe quanto para o paciente. Pois é, doutor, nós temos mostrado aí nos últimos meses que as pessoas estão cada vez mais preocupadas mesmo com a saúde, principalmente em combater aí a Covid-19, o coronavírus. Esses cuidados também estão sendo feitos pelos profissionais da saúde, né? A gente está falando aqui de odontologia, a sapatilha, o álcool em gel, isso já tinha antes também, né? Isso já é muito antes do Covid, há praticamente 10 anos atrás, a gente já começou com essa questão do álcool gel, já começou com a questão dos propés, que são as sapatilhas. Mas agora, nesses últimos tempos, esses últimos 12 meses, começaram-se com bochechos específicos para isso, começou com manipular o paciente, ou seja, ter um controle rígido quando ele entra em relação à temperatura, em relação à oximetria, que são essas imagens que está se tendo, ou seja, a gente atende pacientes que já passaram por uma triagem prévia, continua ainda os cuidados para não ir uma família inteira junto para a consulta de uma pessoa, no máximo 2 pessoas vão para essa consulta, os atendimentos acabam tendo todo aquele cuidado que está sendo um pouco a mais ainda por causa do Covid. E como a gente coloca, isso na verdade não é que a gente está fazendo a mais, é que isso deve ser feito. É um protocolo. É um protocolo, independente de clínicas, independente de profissional, independente de área que atenda dentro da odontologia, seja cirúrgica, seja estética, seja clínica. Por quê? Porque, na verdade, isso, por mais que às vezes até assuste o paciente, esses cuidados, a gente até brinca, né? A gente chega lá, parece que está um astronauta. E eu lembro que na época que a gente fez, foi antes do inverno, a gente ainda comentei assim, puxa, tomara que a gente não chegue no verão com isso. Estamos acabando o verão, passamos esse processo todo da mesma maneira, com os mesmos cuidados, e vai ficar mais um tempo. Esperamos que logo, logo isso possa voltar a uma rotina mais normal dentro da clínica. Verdade. Doutor, os equipamentos também passam por um processo diferente? Pois é, na verdade, ali por agosto, quando a gente viu que esse processo ia continuar mais ainda do que a gente pensava, a gente acabou também adquirindo alguns protocolos, alguns equipamentos que fazem descontaminação, limpeza, lubrificação, previamente à esterilização dessas peças que se usam diretamente na boca, que além do processo, porque o processo de esterilização em superfícies lisas, mas que não tem ranhuras internas, a gente consegue com ultrassom e uma limpeza normal fazer antes da autoclave. Já essas canetas, que são canetas que a gente usa, tem hoje canetas que fazem barulho, canetas que não fazem, tem os vários tipos de canetas que se usam dentro da boca, que é com aquela broquinha. A maioria hoje até não tem mais barulho. Só que o processo interno dela também precisa passar por um processo de descontaminação. Hoje sim, existem aparelhos que fazem também esse processo de descontaminação. Antes de uma consulta, a preparação do profissional dentista demora em média 20 minutos? Na verdade, olha, o procedimento todo, se for contar a arrumação da sala, a troca dos produtos, troca Está até mostrando ali é tudo igual ainda. Troca das barreiras, colocação do óculos, 2 máscaras, colocação de toda essa balaclava, esses processos que vão por baixo. Lava a mão para fazer tudo isso, né? E depois lava de novo. E depois, por cima disso, ainda vai um outro que é um descartável de TNT. Então, assim, esses processos ainda continuam. A gente tem que ter esse cuidado, tanto por contaminação de paciente quanto por contaminação da equipe. A gente sabe que com todos esses cuidados, o índice de contaminação por Covid dentro do consultório, ele é baixíssimo, principalmente quando você já tria o paciente no início do processo, né? Na verdade, quando você já não começa um atendimento num paciente que já possui alguma alteração em temperatura, alguma alteração em oximetria, ou muitas vezes na consulta prévia ao telefone. Então, assim, tu acaba diminuindo muito o contágio desse problema relacionado ao consultório odontológico, né? O senhor estava falando de oximetria, a gente mostrou imagens ali no início, né? O paciente chega, conversa com a equipe,
é medida a temperatura dele e ele passa por esse processo para antes de entrar. Antes de entrar no atendimento. Na verdade, isso é feito tudo na recepção. Então, na verdade, é feito a coleta dos dados, onde a gente afere a temperatura, mede a temperatura, e também a gente afere a oximetria através daquele de não contato. E o que é essa oximetria? Na verdade, a oximetria, o que é? Hoje, quando o paciente já possui uma diminuição do oxigênio circulante, tirando pacientes que têm doença de base, muitas vezes os pacientes que estão com uma oximetria baixa, porém, ele ainda não está tendo algum tipo de sintoma ou sinal clínico. Mas já é um alerta. Já é um alerta. Então, quando se saiu esses protocolos, isso são protocolos mais antigos, a gente já está seguindo eles desde aquela época, né? E às vezes isso aí acaba influenciando no quê? Num processo de diagnóstico. E sem falar que isso é bom para o paciente, né, doutor? Sim. Você está com baixa oxigenação, opa, alguma coisa pode estar errado, procure o médico. Sim, na verdade, durante esse ano todo, aconteceram no máximo 10 ou 15 pacientes que a gente refutou o atendimento naquele momento, ou seja, a gente pediu para o paciente procurar um atendimento e voltar no segundo momento para o consultório. Todos entendem super bem, ninguém fica... pelo contrário, na verdade, isso é um cuidado que a gente está tendo com o paciente, porque automaticamente, se ele já está passando por um processo que muitas vezes até não tem nada a ver com o Covid, pode ser um outro tipo de processo de doença que está ocorrendo, mas a gente vai passar por um procedimento onde não precisaria estar passando naquele momento. Então, a gente orienta o paciente, todos entendem super bem quando precisa, que foram pouquíssimos no decorrer desses 13 meses agora que estamos indo praticamente, e a gente faz o procedimento no segundo momento. A gente sempre fala, né, doutor, cuidados de higiene, né? Acho que está rolando um aprendizado agora, as pessoas estão se cuidando mais, usando mais álcool em gel, a pandemia no final acabou ensinando isso para todos. E proteção sempre é o meio de garantir saúde e não dá para deixar para depois também. A gente está falando aqui sobre cuidados com higiene, os cuidados que os dentistas têm que ter com os pacientes, mas se você está com dor de dente, se está com algum problema, se você precisa fazer alguma coisa, não dá para deixar para depois, né? Eu sempre digo assim, né? Para quem deixou lá no começo, para dizer, vamos deixar passar um mês, 2 meses, já está passando um ano. O que eu digo? Os processos, as outras doenças continuam existindo. Os outros problemas continuam aumentando. E, na verdade, esses cuidados que está se tendo com higiene, essas orientações em relação à parte da procura pelos profissionais, hoje os pacientes já estão muito bem entendidos disso. Eles sabem que eles podem procurar, que eles têm uma segurança. A gente sempre orienta o paciente, se está com algum sintoma, ainda não vir no consultório do dentista em relação ao Covid, mas procurar isso e depois vir. Então, assim, hoje já se tem um controle, a gente vê que os pacientes estão cada vez mais orientados em relação a isso, ou seja, eles não têm medo de procurar. E, na verdade, esses cuidados que são feitos dentro do consultório, se acabar sendo feitos em todos os locais, ou na maioria dos locais, a gente estaria talvez com uma qualidade, ou seja, com não tão problemas vinculados à doença. A contaminação iria cair bastante, né? Cairia bastante, sim. A gente vê até por outras doenças respiratórias, como o pessoal está usando mais álcool gel, né? Esses cuidados são importantes. A gente sempre fala, o melhor remédio é a prevenção, então sempre procurar o seu dentista, né? Exatamente. Na verdade, assim, esse que foi o alerta que a gente quer fazer. Não deixe de procurar o seu dentista. Hoje os consultórios têm uma capacidade, uma condição de atendimento muito favorável. Os cuidados de higiene estão cada vez mais precisos. Existem protocolos e procedimentos previamente ao atendimento, durante o atendimento e após o atendimento, que permite uma segurança muito grande para quem? Volto a dizer, para a equipe que está atendendo, para a pessoa que vai ser atendida e para a família de todo mundo que está envolvido naquele ambiente, né? É isso aí. Nunca deixe para depois, porque esse problema pode se agravar. Doutor, foi muito bom conversar com o senhor. A gente agradece a sua participação. Eu que agradeço o espaço aqui, Marcelo. A gente volta a dizer, né? Esses momentos melhores virão. Estamos passando por algum momento agora um pouco mais turbulento novamente, mas tenho certeza que em pouco tempo aí já vai estar tudo melhor novamente.